a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos, segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8. Vamos ler do versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouquinho, irmão. Glória a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação, houve a abundância de sua alegria, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos e privilégios de participarem deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amém? Queridos, esse texto é um texto que trabalha muito forte nos nossos corações a respeito do assunto abençoar a vida daqueles que precisam. Um tema que deveria ser tão natural nas nossas igrejas, quando eu digo nossas igrejas no meio cristão, de uma forma geral, deveria ser tão comum, deveria ser tão natural, porque naquela época Paulo já destaca que esse povo da Macedônia não tinha o seu coração preso, não tinha o seu coração atribulado na hora de que foram solicitados para abençoar os santos. Paulo destaca que ele reconhecia e testificava que além deles darem voluntariamente, eles davam em um período que eles estavam passando por certa tribulação. O versículo de número 2 diz: em muita prova de tribulação, houve abundância da sua alegria. E a sua profunda pobreza transbordou em riqueza na sua generosidade. Aquele povo não estava vivendo momentos de riqueza esbaldante que pudessem sair jogando dinheiro para o alto. Paulo é muito enfático quando ele destaca que aquele período não estava sendo um período fácil na vida dos macedônios. Porém, ele reconhece que eles davam muito mais do que se esperavam. Ele destaca ainda que aquela atitude transformou em riqueza a vida de muitas pessoas. Porque para quem não tem nada, queridos, um pouquinho que seja já é uma riqueza. Para quem não possui nada, aquilo que ele recebe, se ele tem um coração agradecido, logicamente falando, nós vamos entender que aquilo passa a ser para ele uma riqueza. E nós vemos que Paulo, por ser quem ele era, ele tinha muito contato com pessoas do alto escalão de Israel. Talvez fosse muito mais fácil ele correr para arrecadar fundos na direção contrária do que ele estava. Ele estava indo a um povo em que ele mesmo diz que passava por situação difícil, mas que com alegria e gozo, eles contribuíam
aquilo que tinham e muito mais do que se esperava. Esse texto vem trazer uma espinha dorsal do que é a vida cristã, pois a contribuição, aqui Paulo não está nem destacando o dízimo, nem destacando a oferta, ele está destacando a contribuição, porque era muito mais além do que aquilo que eles tinham que dar, que contribuir. Então ele vem trazendo para a gente, nos dias de hoje, uma pergunta aos nossos corações, que nos prova se realmente temos sido pessoas de coração contribuinte, pessoas que contribuem com alegria, pessoas que não se importam até mesmo com a sua quantidade efetiva do dízimo, mas que contribuem com alegria aquilo que está no seu coração. Paulo, meus irmãos, esse texto mexe muito comigo. Esse texto fala muito ao meu coração, pois eu já vivi dias em que alguns amigos, alguns irmãos, digamos assim, de outros ministérios, vinham conversar a respeito desse assunto dízimo e oferta, e como é um assunto para muita gente espinhoso, um assunto tão difícil de tocar, tão difícil de falar, e alguns querem provar para você que não há necessidade de se fazer isso nos dias de hoje. Basta você olhar para o lado, querido. Basta você olhar para cima, aqui para frente. Basta você olhar o que está acontecendo nesse instante. E muito mais daquilo que nós não conhecemos, daquilo que a gente muitas das vezes não vê, que é a ajuda social que a igreja faz. Nem todos aqui têm acesso a isso. Mas esse acesso aqui são para todos. Porque há um momento no culto que, se você olhar, nós temos o pastor chamado para pregar a palavra, nós temos o ministério de louvor chamado para adorar, para cantar, para adorar ao Senhor. Nós temos um irmão que é líder de uma coisa que ele tem afinidade, uma ou outra, mas esse momento é para a igreja. Esse momento é para nós. Esse momento nós cultuamos juntos, com o mesmo propósito: abençoar. Abençoar. E isso aqui é um momento do culto que nós fazemos no mesmo nível. No mesmo nível. Eu às vezes tento cantar da altura do Flávio, não consigo. Se eu for tentar cantar da altura da irmã, eu não vou conseguir. Mas esse momento todos nós conseguimos fazer, queridos. Talvez você não vá pregar como o pastor. Talvez você não vá pregar como a irmã Jaqueline. Porque o seu chamado não é nessa área específica. Mas esse momento, toda a igreja é chamada a fazer. Desde o menor até o maior. Então vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para realizarmos. Eu já quero orar para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração nesta manhã, para que esse propósito viva em você. Assim como Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 19, que ele chorava dores de parto, até que Cristo fosse gerado em alguém. Ele chorava dores de parto, até que Cristo fosse gerado em alguém. Ele chorava dores de parto, até que Cristo fosse gerado em alguém. E isso também faz parte daqueles que têm Cristo gerado nos seus corações. Meu Pai, nesta manhã, Senhor, nós estamos desejosos, ó Deus, de ter mais do Senhor nas nossas vidas. E esse momento, Senhor, que entregamos os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições, nossas primícias, nossas dádivas, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado em uma área em que muitas pessoas preferem deixar de lado. Em uma área que muitas pessoas dizem que, uma frase tão conhecida, Deus não precisa de dinheiro. Sim, Senhor, o Senhor não precisa de dinheiro, e Ele está certo.
Mas o Senhor deseja abençoar o seu povo, o Senhor deseja que a comunhão do seu povo exista, assim como houve ali na Macedônia. Assim como houve ali um povo que tinha pouco, mas do seu coração abençoaram a muitos e chegaram e alcançaram aos santos. Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero te pedir que se há algum coração aqui ainda que não tenha, Senhor, essa essência, Deus, nós possamos mudar isso agora no nome de Jesus. Nós possamos ter transformação de vida no nome de Jesus, Pai. Uma área que muitas pessoas, ó Deus, têm tristeza se querem tocar no assunto. Mas aqui nós temos a alegria de contribuir ao Senhor, porque sabemos que é para a Tua obra, Pai. Te agradecemos esta manhã, em nome de Jesus.